Graça e paz, igreja. Alegria estarmos aqui para mais esta oportunidade de ministração da palavra. Convite agora do reverendo Ricardo Rio. Ele está rindo à toa ultimamente, né? Glória a Deus por isso. Pode sentar, irmão, fica à vontade. O presbítero Éder também está aí, né? Com a Solange, minha esposa Renata. Tiago e Poliana não vieram porque eles estão servindo lá no Penha Kids hoje. Por isso eles não puderam vir, mas é uma alegria, irmãos, estarmos aqui para este momento de ministração da palavra. Vamos ler o Salmo 121, outra vez foi o 23, agora o 121. Deus, o fiel guarda dos homens, diz assim a palavra de Deus. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. E à luz desse salmo, queridos, nesta noite a gente quer pensar sobre esta afirmação, do verso 2, o meu socorro vem do Senhor. Nós vivemos em um mundo, em um planeta chamado Terra, em uma sociedade chamada sociedade humana. Nós vivemos num contexto de cidade, nós estamos nas ruas, nós estamos nas estradas, nas empresas, em casa, na igreja, e em todos os lugares onde nós estamos, o mal está presente. O mal faz parte da nossa vida, o mal faz parte da nossa realidade. O mal é algo tão real e algo tão presente na sociedade que faz parte das petições da oração do Pai Nosso. Entre tudo que Jesus pediu que fosse pedido ali, orientou, ensinou para que fosse pedido, está lá, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal faz parte da nossa vida, quer queiramos, quer não, quer gostemos ou não, quer aceitemos ou não, ele faz parte da nossa existência todos os dias. De acordo com a nossa teologia sistemática, existem 3 formas de mal. O mal moral, que é aquele que habita em mim, habita em você, que é a nossa natureza pecaminosa, e a herança que recebemos de nosso pai Adão, por conta da sua queda, da sua desobediência, ele se tornou pecador, e o pecado é um mal que habita dentro de nós. Fomos gerados em iniquidade, fomos concebidos em pecado, nascemos pecadores, e esse mal habita dentro de nós, e creio eu, é o pior tipo de mal que pode existir, porque é aquele que nos afasta definitivamente de Deus, se não estivermos em Cristo Jesus. Por conta do mal moral, nós temos o mal circunstancial. O mal circunstancial é tudo aquilo que neste mundo chamado Terra, nesse universo onde nós vivemos, foi afetado por conta do mal moral. Por conta da desobediência de Adão, Deus amaldiçoou a terra. E agora ela começou a produzir cardos, espinhos, abrolhos, e com isso vieram doenças, enfermidades, e todos nós vivemos neste mundo onde o mal circunstancial ele nos acomete todos os dias. Doenças, enfermidades, violência, crime, maldade, terremotos, acidentes da natureza, tempestades, vendavais, todos os dias em algum lugar alguma coisa ruim acontece. Porque o nosso mundo está, segundo a segunda lei de Newton, ele está em estado de entropia, ele está se desorganizando a cada dia. Nós nascemos para envelhecer e morrer, porque o salário do pecado é a morte, quer nós queiramos ou não, nós vamos morrer fisicamente.
Esse é o mal circunstancial. Nenhum de nós está livre de sair ali fora e torcer um pé, de ser atropelado, de ser atingido por uma bala perdida, de repente fazer um exame e descobrir que está com uma doença grave, em estado terminal. Ninguém está livre disso. Pode acontecer comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, a qualquer momento. E o mal espiritual, que são todas as legiões celestes, demoníacas, que segundo Paulo habitam nas regiões celestes, quando ele diz lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. 3 formas de mal: mal moral, mal circunstancial e o mal espiritual. Demônios, essa hoste demoníaca que vive numa dimensão paralela, que usa o mal moral, que é o meu pecado, usa as circunstâncias do mal circunstancial para nos atingir, para de alguma forma nos atormentar, e faz de tudo para de alguma forma achar alguém a quem ele possa tragar. A Bíblia diz que ele é como o leão que está ao nosso derredor, rugindo, esperando uma brecha para nos abocanhar. Queridos, diante destes males que nos cercam, quem vai nos proteger? Quem vai nos guardar? Onde está a nossa confiança? Onde nós colocamos o nosso coração? O salmista diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro. Eu tenho que sair da cidade. A cidade era um lugar construído com muralhas altas, e ali dentro da cidade tecnicamente havia um pouco de segurança, mas eles tinham que sair de uma cidade e ir para outra cidade, e ao sair para fora dos portais da cidade, eles estavam numa geografia onde eles poderiam ser afetados pelo mal moral. O mal moral que habita nas pessoas colocava do lado de fora ladrões, salteadores, bandidos, que ficavam escondidos nos sopés da montanha, em esconderijos, e quando aquelas caravanas estavam fazendo viagens, estes homens do mal, homens do crime, que deixam que o mal moral governe sua vida, estavam ali para roubá-los, saqueá-los, violentá-los e até matá-los. Mal circunstancial, eles poderiam sofrer um acidente, quebrar uma perna, escorregar, vir uma tempestade, um vendaval, ser acometido por uma tragédia no caminho. E o mal espiritual que usa destas brechas para de alguma forma nos atormentar. Quem é que vai nos proteger? O salmista diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Quem é que vai me socorrer? Quem é que vai me guardar? Quem é que vai me proteger nessas jornadas, nessa caminhada da vida? Nós estamos numa jornada, desde que nós nascemos até o dia do nosso nascimento, até o dia da nossa morte, enquanto homens, mulheres, maridos, esposas, pais, enquanto profissionais, enquanto seres humanos. Quem é que vai nos proteger? Quem é que vai nos guardar? Quem é que vai nos livrar de todo o mal? Lá no Salmo 20, o salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ou seja, uns confiam em seus exércitos. Carros e cavalos na Bíblia são sinônimos de exército. Confiam em suas espadas, em suas lanças, em seus arcos. Uns confiam na sua própria força, na sua expertise, na sua capacidade. Ele diz: mas nós, povo de Deus, confiamos no Senhor. E aqui então ele diz: o meu socorro vem do Senhor. E do versículo 2 em diante ele vai descrever o porquê. Porque ele estava colocando a sua confiança no Senhor. Porque ele tinha elegido Deus para ser o seu protetor, o seu guarda. Porque o seu coração depositava a sua esperança em Deus. Por que não no exército? Por que não numa guarda pessoal? Por que não num carro blindado? Por que não num bom plano de saúde? Por que não na nossa força e expertise física? Por que em Deus? Então ele vai dar algumas razões aí do 2 até o 8, falando do porquê o meu socorro vem do Senhor. Em primeiro lugar ele diz: o meu socorro vem do Senhor, porque Ele é todo poderoso. Ele fez o céu e a terra.
Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, ele está dizendo, eu coloco a minha esperança, a minha confiança, a minha fé em Deus, no Senhor, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Criador, e somente alguém que tem todo o poder, que é onipotente, poderia trazer à existência tudo o que existe. Somente Deus, somente um ser extremamente sábio, extremamente capaz, extremamente poderoso, poderia trazer à existência o universo do qual nós fazemos parte. Aquilo que a filosofia chama da primeira causa não causada, aquilo que Aristóteles chamou do primeiro motor imóvel, não importa o nome que nós possamos dar para isso, uma causa não causada, o primeiro motor imóvel, a verdade é que à luz da palavra de Deus, esta causa não causada é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na linguagem de João capítulo 1 é o próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O salmista está dizendo, se Deus foi quem trouxe à existência todo o universo, dentro do universo trouxe à existência o planeta Terra, dentro do planeta Terra criou todas as formas de vida, entre todas as formas de vida nos criou a sua imagem e semelhança, e se Ele foi poderoso para criar tudo isso, essas grandes montanhas, então Ele é poderoso o suficiente para me proteger e me guardar enquanto eu estiver nesse planeta. Ele colocava sua confiança em Deus, porque esse Deus, Ele é todo poderoso, Ele que trouxe à existência tudo quanto existe, algo que saindo aqui desse pequeno planeta onde nós vivemos, existe um universo, com trilhões e trilhões de planetas e de estrelas, e segundo as últimas pesquisas da NASA, de cientistas renomados, existem mais planetas no universo do que grãos de areia, em todas as areias que existem nos oceanos do planeta Terra. Dá para imaginar o que significa isso? Pegue hoje, ou quem sabe amanhã, pega lá um balde de areia, joga no chão e separa grãozinho por grãozinho, e você vai ver que tem alguns milhares de grãos de areia ali. Agora imagine toda a areia do planeta Terra. E a Bíblia diz que foi Deus quem criou isso tudo. O profeta Isaías diz que ele conhece cada estrela pelo seu nome, e ele as chama para si, e todas as obedecem. E queridos, o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder pertence ao Senhor, e esse poder foi dado a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, subiu, assentou à direita de Deus, e a Ele foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus é o centro de todo o poder. Todo o poder que existe nesse planeta é poder emanado, é poder que vem de Deus, mas o poder de Deus é dele mesmo. Não é um poder que é atribuído, é um poder que nasce nele, ele é a fonte de todo o poder. Mas em segundo lugar, o salmista vai dizer que esse Deus todo-poderoso, Ele também é todo cuidadoso. Ele diz, não permitirá que os teus pés vacilem. Olha que coisa fantástica, ele está dizendo que esse Deus todo-poderoso não é um Deus distante, não é um Deus alheio, porque a ideia de alguém todo-poderoso dentro da nossa visão mundana é alguém que vive num patamar onde nós não temos acesso a Ele, onde nós não temos alcance a Ele, onde Ele está no nível hierárquico onde nós não chegamos a Ele. Mas ele diz, o nosso Deus todo-poderoso também é um Deus que caminha conosco, porque Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. E a ideia de não permitir que os pés vacilem é a ideia de alguém que guarda, é a ideia de alguém que cuida, a ideia do cuidador. Lá na nossa casa agora nós temos um cuidador que cuida do meu sogro. Depois de anos de luta, de trabalho, ele envelheceu, perdeu um pouco, quase toda a visão, tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade de equilíbrio. Então, uma cuidadora tem que ficar com ele 24 horas por dia, porque para qualquer lugar que ele vá, ela tem que ir junto, escorando o seu braço, guiando, dirigindo, para que seus pés não vacilem, para que ele não caia, para que ele não tropece, para que ele não bata em algum móvel, para que ele não se machuque. A ideia do cuidador é a ideia daquele que caminha junto,
E olha, queridos, aquele povo caminhava a pé. A parte mais necessária do corpo era o pé. Se eles machucassem a mão, o dedo, a orelha, o nariz, não tinha problema, mas se machucasse o pé, acabou a viagem. Se no caminho de uma cidade para outra escorregasse, pisasse num buraco, tivesse uma torção, uma quebradura, se estivesse sozinho, ele morreria ali. Durante o dia, queimado pelo calor do sol, durante a noite, congelado pelo frio da noite. Quando a Bíblia diz que Deus não permite que os pés vacilem, estava dizendo que Ele estava mantendo firme aquilo que dava sustentação para que ele chegasse ao final da jornada de forma íntegra. E é isso que o nosso Deus faz. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que guia as suas ovelhas, que dirige as suas ovelhas, e quando alguma se perde, Ele vai atrás dela até encontrá-la, e quando a encontra, Ele não bota o dedo na carinha dela e diz: ovelhinha safada, sem vergonha, você fugiu, vai levar uma surra. Não, Ele pega aquela ovelhinha pelas patinhas traseiras, pelas patinhas dianteiras, e coloca no seu ombro, coloca aqui no pescoço. O estômago da ovelha vem aqui na nuca do pastor. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela tem uma lã grossa que cobre todo o seu corpo, mas a barriga é mais lisa. Provavelmente ela estava caída em algum lugar, molhada, fria, congelada, e ao fazer isso, ele estava aquecendo ali o estômago dela para que ela não morresse. É a ideia de alguém que cuida. O salmista está dizendo: o meu socorro vem do Senhor, porque Ele não é apenas todo poderoso, mas Ele é todo cuidadoso. Alguém que se preocupa conosco, se preocupa com as nossas dores, com as nossas cólicas, com as nossas noites acordadas. Alguém que vai caminhar ao nosso lado para que a gente não vacile, não fracasse. É maravilhoso, queridos. Mas ele continua, e ele vai dizer: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Esse Deus todo poderoso, esse Deus todo cuidadoso, em terceiro lugar, é um Deus sempre vigilante. Vigilante, guarda de Israel. Qual que é o papel do guarda? É vigiar. Vigiar sempre. Para que você tem um guarda? Para que você tem um segurança no seu prédio? Para que você contrata um segurança para sua casa? Para que ele vigie. O grande problema é que os guardas humanos, eles dormem, eles cochilam. Na hora de serviço eles perdem o foco. Lá no Mackenzie eu vejo constantemente o chefe da segurança dizendo para eles: olha, quando você estiver no seu posto, fica de olho. Não fica mexendo no WhatsApp, não fica conversando com alguém do lado, porque 30 segundos que você olha para o WhatsApp, o problema passou na sua frente e você não viu. Nosso Deus, queridos, Ele não dorme, Ele não fecha os olhos, Ele não cochila, Ele não dá uma pescada de vez em quando, não. Ele está sempre de olhos abertos, olhando, vigiando. Cada passo da nossa vida, Ele está nos acompanhando, como diz a mensagem do Salmo 139, que deve estar aqui atrás de mim. Onde você estiver, Ele vai estar ali de olhos abertos. Do que adianta um segurança todo poderoso dormindo? Serve para nada. Você está dormindo, serve para nada. Preferível um fraquinho acordado do que um fortão dormindo, porque o fraquinho pelo menos faz barulho. Se vê alguém aparecendo, um bandido, um perigo, pelo menos ele grita, avisa a gente. Agora que está dormindo, acho que é por isso que o sábio Salomão, escrevendo, ele diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. É por que serve um leão morto? O cão vivo pelo menos faz barulho, late, alerta a gente. O leão morto serve para nada. Nosso Deus, queridos, é um Deus que não dorme, está sempre de olho, sempre vigiando. Cada passo da sua vida, está observando, não para nos pegar em pecados, não para nos flagrar em nossos erros, não para jogar na nossa cara nossos fracassos, porque Ele não precisa disso, mas para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo mal. Depois ele diz no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, por isso de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua.
Esse Deus todo-poderoso, esse Deus todo-cuidadoso, esse Deus sempre vigilante, Ele nos guarda, Ele nos protege de forma refrescante, Ele nos protege de forma a trazer alívio. A ideia da sombra à tua direita é a ideia daquele momento onde você encontra alívio, encontra um refresco. Eu gosto muito dessa figura porque eu nasci na roça, eu fui criado na roça. Até os meus 13 anos de idade, eu trabalhei na lavoura. Quando eu não estava na escola, eu estava capinando, eu estava arando, gradeando, eu estava quebrando milho, arrancando feijão, eu estava fazendo coisas de lavoura. E queridos, é maravilhoso quando você está ali na lavoura, 2 horas da tarde, aquele sol inclemente, queimando na sua costa, na sua cabeça, e de repente chegava a minha mãe com a merenda, né, com aquele bolinho de fubá, aquele cafezinho com leite, e a gente ia para uma sombra, e se assentava ali debaixo de uma árvore, para tomar o nosso café, e olha que era mais gostosa a sombra do que o café, porque a sombra traz refresco, a sombra traz alívio. Ele diz, Ele é a tua sombra à tua direita, para quê? Para que o sol não te moleste durante o dia. Ele é aquele que traz esse alívio. Imagine naquelas viagens de 10, 15, 20 dias a pé, de um lugar para outro, às vezes meses, caminhando de uma cidade para outra, naquele sol escaldante ali da Judeia, onde a temperatura chega a 47 graus, sensação térmica de 60 graus. Como que uma sombra faz diferença. Lembra lá do povo no deserto? Quando o povo entrou no deserto, a Bíblia diz que Deus guardava o povo com uma coluna de sombra durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite. Queridos, Deus inventou o ar-condicionado bem antes de nós. A sombra era o ar-condicionado que fazia refresco para que o povo não fosse cozido ali naquele deserto. E à noite a coluna de fogo. Temperatura lá no deserto ali da Palestina é de 47 graus durante o dia e -2 durante a noite. A coluna de fogo era o aquecedor. Olha Deus cuidando do seu povo para que ele não seja consumido nem pelo calor do dia, nem pelo frio da noite. A ideia, né, não te molestará o sol, nem de noite a lua. A ideia, nem o calor vai te machucar durante o dia, nem o frio vai te congelar durante a noite, porque Deus é a tua sombra. De dia Ele traz refrigério, de noite Ele traz calor. É para dar glória a Deus, né? Mais alto. Aleluia, Jesus. Queridos, o nosso Deus todo-poderoso, todo-cuidadoso, sempre vigilante, Ele cuida, Ele protege, Ele nos guarda de forma a trazer refrigério, trazer esse refresco. Lembra lá do Salmo 23, né? Que o irmão falou que eu preguei da outra vez, né? Ele refrigera a nossa alma, traz alívio nas jornadas cansativas e pesadas do nosso dia a dia. Mas Ele continua, Ele vai dizer, o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. Esse Deus que é todo poderoso, esse Deus todo cuidadoso, esse Deus sempre vigilante, esse Deus que guarda de forma a trazer refresco, alívio, é um Deus que guarda de todo mal, não apenas do mal moral, não apenas do mal circunstancial, não apenas do mal espiritual. Ele nos guarda de toda forma de mal, tudo aquilo que pode afetar o nosso corpo, como aquilo que pode afetar a nossa alma, tudo aquilo que pode nos machucar fisicamente, como aquilo que pode nos atormentar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Deus cuida de nós por inteiro, da planta do pé até a cabeça. Ele cuida da parte física, coração, pulmão, fígado, rins. Ele cuida do nosso ser, ossos, músculos, nervos. Mas Ele cuida da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos desejos. Ele cuida daquilo que está dentro e daquilo que está fora. Nada, nem ninguém nesse universo
é capaz de fazer isso, mas Deus é. Deus é. E isso é fantástico. Por isso o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. Porque se Deus é aquele que nos protege, que nos guarda de todo mal, não é apenas de algum mal. Eu não sei se você já contratou algum plano de segurança, mas quando você contrata um plano de segurança, tem ali no contrato de prestação de serviço que ele vai te proteger de alguma coisa. O Éder, que é responsável pelo plano de segurança lá da igreja, ele protege a igreja de todo mal? Não, protege contra uma invasão, quem sabe, contra um ladrão, mas tem coisas que não tem cobertura, seja no plano de guardar a casa, seja no plano do carro, seja no plano de saúde. Plano de saúde, então, misericórdia, né? Só sabe receber, cobrar, mas na hora que você precisa, aí aquela enrolação para fazer um exame, é uma enrolação para fazer a cirurgia, às vezes o cara acaba morrendo. Dá tempo, porque eles não conseguem nos proteger e nos guardar de todo mal, mas o nosso Deus consegue. Ele guarda tanto este corpo físico, quanto aquilo que está dentro desse corpo físico, o nosso ser, nossas emoções, nossos sentimentos. É lindo quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. A palavra que ele usa ali para guardar dá-nos a ideia de algo que tem a ver com o exército, que tem a ver com um refúgio poderoso, é como um cofre forte, sabe, um cofre do Banco Central, inviolável, impenetrável. É assim que Deus nos guarda, protege nossa mente, protege nosso coração, protege todo o nosso ser, porque Ele nos guarda de todo mal. Mas Ele vai concluir dizendo: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ele está dizendo: o meu socorro vem do Senhor, porque o Senhor me guarda em todo lugar, em toda a geografia, em todas as minhas caminhadas. É fantástico, queridos, porque ele diz: guardará a tua saída e depois a tua entrada. Perceba que o povo morava numa cidade amuralhada, muralhas de 10, 15 metros de altura, muralhas bem fortes e resistentes para aguentar os impactos de exércitos inimigos que pudessem vir contra eles naquele momento, com os seus arcos, com suas flechas, com suas armas de guerra. Claro que hoje não faz mais sentido, porque você joga a bomba lá dentro e acabou, mas naquele tempo fazia. Mas quando o povo saía dos portões da cidade, eles estavam expostos ao nada. Era uma geografia rural, eram pastos, montanhas, eram caminhos feitos por animais, trilhas de animais. Não é como hoje que você sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, sai do Rio de Janeiro e vai para o Nordeste, e você vai por estradas asfaltadas, que tem policiamento, que tem um telefone a cada 1 quilômetro para você ligar, que hoje com o celular você fala de qualquer lugar do país. Naquele tempo não, querido, saiu do portão da cidade, você estava entregue a feras, animais selvagens, cobras, serpentes, escorpiões, tempestades, vendavais, ladrões. A chance de você sair, fazer o percurso e voltar para casa era quase zero. Mas ele diz: guardará a tua saída e a tua entrada. Você saiu de Jerusalém, foi até uma outra cidade, fez todo o percurso, ficou 2, 3, 4, 10, 15, 20 dias fora, e daqui a pouco você está em casa de novo. Durante todo esse tempo, Deus esteve guardando você. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus todo-cuidadoso, esse Deus vigilante, essa sombra refrescante, esse Deus que guarda de dia e de noite, Ele vem protegendo você, protegendo sua caminhada, protegendo sua jornada, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Lembra quando Israel estava voltando do cativeiro da Babilônia para Jerusalém? Lembra lá no livro de Esdras que as comitivas voltavam em grupos de dezenas, centenas de pessoas caminhando para Jerusalém? Alguns estudiosos dizem que até este salmo faz parte desses salmos dos degraus que eram cantados quando o povo voltava do exílio.
Lembra quando Esdras diz, quando nós saímos da Babilônia, voltando para Jerusalém, eu não tive coragem de pedir uma guarda ao rei, porque eu disse que a boa mão do Senhor haveria de nos guardar. Ele não pediu soldados, ele não pediu uma comitiva, ele não pediu batedores, porque ele entendeu, Deus vai nos guardar. Queridos, era uma viagem de aproximadamente 1.100 quilômetros, a pé, por estradas, trilhos de animais, uma viagem que duraria meses, com crianças de colo, com animais, expostos aos perigos do caminho. Mas cada cidadão judeu que saiu daquela cidade, chegou em Jerusalém, chegou são e salvo, chegou íntegro. Dificilmente alguém saía para uma viagem sem uma caravana de batedores, de soldados, sem exércitos, à frente, ao lado e atrás. Mas os filhos de Deus saíam, porque eles confiavam que o exército de Deus estava guardando eles. Lembra lá dos exércitos de Eliseu? Quando o seu moço olha e vê aquele exército dos sírios ali, ele diz, estamos perdidos. E Eliseu diz, calma, tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. Ele olhou para um lado, olhou para outro, mas como tem ninguém aqui? Aí ele orou dizendo, abre os olhos do moço para que ele veja. E os olhos de Geazi foram abertos, e ele viu os exércitos de Deus cobrindo as copas das árvores. Queridos, alguém diz que nós temos um anjo da guarda. Na verdade a gente não tem um anjo não, a gente tem um exército todo. Um exército todo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão a serviço dos crentes, dos fiéis. É assim que Deus nos guarda, é assim que Deus nos protege. Todos nós caminhamos num mundo perigoso. A qualquer momento nós podemos fracassar como homens, como mulheres, como maridos, como esposas, como profissionais. O inimigo está tentando nos derrubar, o inimigo está tentando nos destruir, porque somos cristãos. Ele quer manchar nosso nome, macular nossa reputação, ele quer nos envergonhar. E quem é que vai nos proteger? Alguns confiam em sua religião, alguns confiam em suas boas obras, em suas caridades. O salmista diz, eu confio no Senhor, meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque Ele é todo poderoso, Ele criou os céus e a terra. Porque Ele é todo cuidadoso, Ele não permitirá que os seus pés fracassem, vacilem. Ele não vai deixar você fracassar no caminho, querido. Ele é maravilhoso, Ele é sempre vigilante, está sempre de olhos abertos, sempre atento, para que diante do menor perigo Ele possa te alertar e te desviar pelo caminho certo. A sua proteção, ela traz refrigério, traz refresco, é como sombra, para nos trazer alívio. Ele nos protege de todo mal, físico, emocional, espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Ele nos protege em toda a geografia, o nosso sair e o nosso voltar. Você saiu de casa, daqui a pouco você tem que voltar para casa. Quando você entrar e fechar a porta, dê glória a Deus, porque mais uma vez se cumpriu a proteção de Deus na sua vida. E Ele vai fazer isso, queridos, para sempre. Não é só ontem, não é só hoje. Ele vai fazer isso para sempre, mesmo depois de partirmos desta vida para a eternidade. Ele vai continuar nos protegendo, nos guardando debaixo de suas asas protetoras. Deus nos abençoe. Amém.